Feito, gravando então. Bom dia a todos, pessoal. Então vamos dar sequência aí à disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 13 de setembro, né? Turma da manhã, parte 1. Nós vamos ter uma aula um pouco diferente hoje. Tá? Estava até no plano de ensino, só que no início estava para uns dias anteriores. E, bom, a gente passou para esse dia aqui com conteúdo de resistência, tá? Para o André vir aqui falar com vocês para dar uma aula que o tema vai ser raciocínio evolutivo, né? Então, isso ele vai falar um pouquinho depois. Eu só quero apresentar ele rapidamente para vocês. O André Mello é mestrando do programa de pós-graduação, né? Me orientando. Ele trabalha com a fisiomecânica da marcha aquática, da caminhada aquática, né? Ele está criando um modelo muito bacana para tentar entender se há uma profundidade ótima de custo energético em caminhada em água rasa, digamos assim. Esse é o tema ali do mestrado dele. Ele é um aluno de graduação também da física, ele é formado em fisioterapia, né? Trabalha bastante com a fisioaquática, foi bolsista e trabalha até hoje em colaboração com a Flávia Martinez, a professora Flávia Martinez, que é a minha parceira, né, de toda hora em pesquisa. Ele trabalha muito com ela e além disso tem essa base da física. Ele é um aluno de graduação da física e é um dos meus alunos que mais aprendeu sobre programação e consegue trabalhar bem com os modelos aí que a gente está trabalhando, misturando fisiologia com biomecânica do exercício. Resumindo um pouco assim da formação dele. Além disso, ele é blogueiro, né? Ele tem aí um negócio fora que é bem interessante também. Tá? Pois bem, então essa aula dele é parte do estágio docente dele também. Ele está fazendo horas como experiência aí no estágio docente dele também, tá bom? Eu já passo a palavra para ele enquanto vou colocando ele de host. Tá bom? André, tudo contigo aí, cara. Passei o anfitrião para ti. Aí tu pode compartilhar a tela e te apresentando como tu quiseres, tá? Fica à vontade. Tá bom, obrigado, Tarta. Deu certo aqui na tela? Tá, então obrigado, Tarta. Então, bom dia a todos. Então, Tarta já me apresentou. Meu nome é André Vanisque Mello, sou mestrando aqui no PPG da ESEF e da ESEFIT. E a ideia da aula de hoje é a gente conversar um pouco sobre o raciocínio evolutivo dentro da perspectiva do treinamento físico. Então, essa ideia surgiu, então a gente montou essa aula para trazer essa ferramenta a mais, né, que a gente pode pensar, que a gente pode observar o movimento humano, a atividade física, a partir dessa perspectiva bioevolutiva, a partir da perspectiva da filogenia da nossa espécie, né? Então, a ideia aqui é introduzir o tema, é a gente colocar isso em pauta, colocar em discussão, colocar na roda essa perspectiva da gente analisar o movimento humano, analisar a atividade física, enxergando não somente um atleta, não somente um aluno, um paciente, mas analisando esse Homo sapiens sapiens que está se movimentando, de onde é que vem essa espécie, por que ela se movimenta dessa forma, de que maneira esse sistema músculo-esquelético dele, neuromuscular dele, está configurado da forma que ele está configurado para se movimentar, quais são os padrões de movimento que a seleção natural, o processo evolutivo determinou para que a gente enxergue esse paciente, esse atleta, esse aluno na nossa frente se movimentando dessa forma. Então, a ideia é que a gente vai trazer alguns exemplos, algumas pinceladas, mas a ideia geral é ampliar o olhar, é a gente enxergar dessa perspectiva de raciocínio evolutivo. Eu digo ampliar o olhar, mas porque eu fui aluno da ESEFIT, fui aluno de graduação, e pelo menos dentro da fisioterapia, acredito que na educação física também, essa abordagem é muito rasa, para não dizer que não existe, assim, essa abordagem numa perspectiva bioevolutiva da espécie sobre a atividade física, sobre o movimento humano. Então, a ideia é a gente enxergar isso de uma outra forma. Não é desmerecer a anatomia, não é desmerecer a cinesiologia, a biomecânica, a fisiologia, a bioquímica, de forma alguma. É só a gente
inserir uma nova ferramenta no nosso arsenal de ferramentas para a gente analisar o movimento humano. Então, eu quis trazer primeiro essa frase do Dobzhansky, que é um dos principais geneticistas, biólogos do século passado, que ele vai dizer que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, o que a gente pode pegar dessa frase, dessa afirmação, para o movimento humano, para a nossa prática? Então, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, é um ser biológico, é um sistema biológico, é um ser que evoluiu ao longo de milhares, milhões, bilhões de anos. Então, toda essa evolução, todo esse processo evolutivo, esse processo de pressão natural, de pressão do ecossistema que ele estava inserido, que ele está inserido, foi moldando esse corpo, foi moldando esses padrões de movimento de forma que ele se movimente, que ele seja quem ele é hoje, que ele tenha essas estruturas neuromusculares, musculoesqueléticas, em decorrência de toda essa evolução. A gente poderia fazer um paralelo, por exemplo, facilita muito mais, por exemplo, a gente analisar a situação sociopolítica, socioeconômica do Brasil em 2020, se a gente analisar, tiver um olhar, uma perspectiva histórica do Brasil desde a chegada dos europeus, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Então, essa abordagem histórica do aspecto socioeconômico, ela fica muito mais enriquecida se a gente tem essa abordagem um pouco mais ampla. Fica a questão, por que a gente não faz isso na biologia, né? Por que a gente não faz isso no movimento humano? Então, a ideia dessa aula, a ideia dessa conversa é a gente acrescentar esse olhar. Não vejo por que não fazer isso, não vejo por que a gente não adicionar nessa análise do movimento humano desse Homo sapiens de 2020 essa perspectiva dessa história biológica que ele tem por trás. Claro, na biologia não vão ser 5 séculos, serão milênios, milhões, bilhões de anos, né? Então a ideia aqui é a gente trazer essa discussão para a roda. Então, os principais objetivos dessa aula é introduzir essa perspectiva filogenética, então, a gente começar a refletir, a pensar, a se questionar a partir dessa perspectiva da filogenia da espécie. E, num segundo momento, é relacionar o treinamento do humano moderno com o seu desenvolvimento genético. Então, a gente trouxe alguns exemplos para pincelar, para a gente conversar um pouco sobre de que forma esse desenvolvimento genético ele pode estar relacionado com um padrão de movimento, com o treinamento do humano moderno, com esse nosso aluno, com esse nosso paciente, enfim, com esse nosso atleta. Então, um resumo da aula. Então, para esses dois objetivos, a gente separou em 2 tópicos. Então, o primeiro, desenvolvimento filogenético, e o segundo, relacionando o corpo humano com o treinamento físico. Esse corpo humano que tem origem biológica, e a gente vai ver também que ele vai ser muito influenciado pelo seu contexto histórico, cultural e social. Então, começando com a parte do desenvolvimento filogenético, aqui algumas das referências que a gente utilizou, alguns dos livros, provavelmente vocês já conhecem alguns deles, A Teia da Vida do Capra, de Primatas Astronautas do Mladinov, esse best-seller do Harari, O Sapiens, muito conhecido, A Árvore do Conhecimento, do Maturana e Varela, Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, também muito bom, Os Dragões do Éden, do Carl Sagan, e esse artigo do Ribas fala sobre desenvolvimento filogenético do sistema nervoso. Então, para começar, eu quis trazer esse calendário cósmico que o Carl Sagan ele vai propor nos Dragões do Éden. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, provavelmente sim. E é um instrumento muito interessante, muito legal, que ele dá uma perspectiva temporal, ele relativiza essa perspectiva temporal da nossa própria espécie. Então, ele vai deslocar a gente às vezes acaba tendo essa tendência um pouco antropocêntrica, egocêntrica de pensar que a nossa espécie ela é o final é o objetivo final da evolução. Toda a evolução da vida, da espécie, o surgimento da vida se processou, aconteceu somente para nos criar, somente para que a gente pudesse aparecer no planeta Terra.
como se a gente fosse o pináculo, o centro do universo. Então, esse calendário cósmico ele é muito interessante porque ele dá uma perspectiva temporal de que a gente é um grãozinho de areia, a gente é pequenos minutos de toda a história do universo. Então, o que o Sagan vai fazer? É basicamente uma regra de três que ele opera aqui. Ele vai pegar toda a história do universo e vai comprimir dentro de um ano de calendário terrestre. Então, ele vai pegar o Big Bang, que se estima que aconteceu há 13,8 bilhões de anos, e vai dizer que o Big Bang aconteceu no primeiro segundo do dia 1º de janeiro. Então, início do ano, Big Bang. Dia 1º de janeiro, primeiro segundo ali, 1º de janeiro, Big Bang. E o momento que a gente vive agora é o primeiro segundo do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Certo? Então, a gente vai ter Big Bang em janeiro, passa janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano, e quando virar o ano, no primeiro segundo do próximo 1º de janeiro é o que a gente está vivendo agora, é esse momento. Então ele vai pegar esses 13,8 bilhões de anos e vai comprimir em 365 dias. Então a partir daí ele vai fazendo uma regra de 3 para dar essa perspectiva temporal desse passado do tempo geológico, antropológico, para a gente começar a se questionar qual é a nossa localização dentro de toda essa perspectiva de desenvolvimento da vida. Então, utilizando, né, esses 13,8 bilhões de anos igual a 365 dias, a gente teria que 1 bilhão de anos igual ali a quase um mês, né, 26 dias. Então, cada mês, dentro dessa perspectiva do calendário cósmico, que equivale a 1 bilhão de anos. E 438 anos terrestres, 438 anos nossos, equivaleria a 1 segundo desse calendário cósmico. Então, a gente vê que, por exemplo, a história moderna do Brasil passaria em 1 segundo, praticamente. Um piscar de olhos seria toda a história do Brasil. Então, eu acho muito interessante esse instrumento que ele dá essa perspectiva. Ele desloca esse ponto de vista dessa, às vezes, tendência nossa de ser muito antropocêntrica. Então, todas as datas que a gente vai trazendo de eventos evolucionistas, elas vão estar referenciadas também com relação à data desse calendário cósmico. Então, 1º de janeiro aconteceu o Big Bang, e somente lá no dia 1º de setembro é que a gente tem a formação da Terra. Então, se o universo começou em janeiro, então a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro somente é que a gente tem a formação da Terra. Então, somente lá no segundo semestre da história do universo é que a gente tem a Terra se formando, há 4,6 bilhões de anos. Então, 1º de setembro a Terra se forma, 1º de setembro 2 grãos de poeira cósmica se aproximam, entram em contato, forças eletrostáticas conectam eles vão aumentando, se juntando com mais grãos de poeira, essa bola vai aumentando de tamanho e vai se formando essa grande bola de fogo. Então, 1º de setembro a Terra começa a se forma. E dia 19 de setembro é que a crosta da Terra se solidifica. Então, a Terra esfria, a crosta da Terra se solidifica, forma uma camada rochosa, isso há 3,9 bilhões de anos. Então, se o universo começou em janeiro, somente lá na segunda metade de setembro é que a gente tem a Terra solidificada, resfriada. E aqui, o que eu acho mais interessante, logo que a Terra se solidifica, no dia 19 de setembro, né, dentro desse calendário cósmico, no dia 19 de setembro a Terra esfria e se solidifica, logo no dia 21 de setembro a vida já surge na Terra. Então é como se a Terra tivesse condições tão propícias, tão potenciais para o surgimento da vida, que logo que a Terra se solidifica e se resfria, a vida já surge. Claro, vida unicelular, bactéria, protozoário, protista, né? Que a gente vai conversar um pouquinho, mas enfim, mas já é vida, com 2 dias de Terra resfriada, a vida já surge na Terra. Então, isso há 3,85 bilhões de anos, 21 de setembro. Então, 21 de setembro, então as bactérias procarióticas, os primeiros seres vivos da Terra, seres unicelulares, seres ainda presentes na Terra, né? Então, a gente às vezes fala e
pensa sobre que a nossa espécie domina o planeta, é a espécie dominante, é a espécie mais bem-sucedida. Só que, na verdade, a espécie mais bem-sucedida são as bactérias, né? Eles estão aqui há quase 4 bilhões de anos, muito presentes, suportando todas as espécies de vida na Terra, suportando toda a vida na Terra. Então, as bactérias procarióticas surgem dia 21 de setembro, as cianobactérias começam a realizar fotossíntese, começam a liberar oxigênio na atmosfera, começam a aumentar a concentração de oxigênio atmosférico, o que vai permitir, aumentando essa concentração de oxigênio na atmosfera, permitindo o surgimento de novas espécies maiores. Então, a gente está aqui em dia 21 de setembro. O universo começou lá em janeiro, aqui a gente está em 21 de setembro. E somente no dia 3 de novembro é que surgem as células eucarióticas, as células com núcleo definido, núcleo delimitado, células maiores, com maior carga genética, com maior carga de DNA em relação às procarióticas. Então, de setembro a novembro era só procariótico. 2 bilhões de anos de praticamente só células procarióticas, unicelulares, ainda em novembro. Então, aqui a gente tem o surgimento das mitocôndrias, a teoria da endossimbiose, que bactérias invadiram outras bactérias e elas entraram em simbiose e começaram a se proliferar. Então, a partir de movimentos de cooperação ocorre essa evolução. Então, às vezes, os autores colocam que muitas vezes se pensa na evolução das espécies, na seleção natural, como se fosse um ringue de batalha, como o animal mais forte, mais rápido, mais ágil, aquele que vai predar, que vai matar a outra espécie, é o que vai prosperar, o que vai conseguir evoluir, é o que vai ser melhor selecionado. Mas muitos exemplos acabam mostrando que não, que são as espécies que têm maior capacidade de cooperação, que têm maior capacidade de simbiose, maior capacidade de viver em harmonia com o ecossistema, com o bioma, com as outras espécies, são as espécies que vão conseguir deixar descendentes, que vão conseguir evoluir, que vão conseguir prosperar por mais tempo. Então, a gente ainda tem o surgimento da locomoção de maneira mais efetiva, com o aparecimento de flagelos. Então, os animais, esses seres vivos, vão começar a ter uma maior capacidade de deslocamento pelo espaço em decorrência desses flagelos. Então, aqui a gente já está em 3 de novembro. Então, o universo começou em janeiro, a gente já está no penúltimo mês do ano, e eu não estou vendo nada parecido com um jogador de tênis, com um corredor, com um jogador de futebol. Estou somente aqui vendo mitocôndria e célula eucariótica, já em 3 de novembro. Então, em 13 de dezembro, há 700 milhões de anos, surgem os primeiros animais. Então, se em novembro foram as primeiras células nucleadas, procarióticas, um pouquinho maiores, em 13 de dezembro é que surgem os primeiros animais. Mas ainda assim, não eram dinossauros, não eram peixes, não eram cobras, não eram ratos, eram pequenos animais, massas de células globulares e verminiformes, como os autores vão colocar, que viviam ainda dentro da água, mas que ainda assim vão começar a desenvolver um sistema nervoso, vão começar um sistema nervoso caracterizado por ter irritabilidade, condutibilidade, contratilidade, ou seja, ele vai ter um limiar de estímulo para que ele deflagre um potencial de ação. Então, ele vai conduzir esses estímulos entre as diferentes regiões do corpo do animal. Então, vai conduzir um estímulo da região sensorial para a região motora, da região digestiva para a região motora. Ele vai ainda ter essa capacidade de contratilidade por essa relação com as fibras musculares. Então, a partir de estímulos sensoriais, ele começa a contrair partes do corpo, modificando a posição, a estrutura, a forma do corpo do animal com relação ao ambiente, deslocando, realizando essa locomoção. Então, aqui a gente tem o surgimento dos primeiros animais, surgimento do sistema nervoso, surgimento do sistema neuromuscular, ainda o surgimento do sistema esquelético, do esqueleto, a partir desse excesso de cálcio que tem na água. Primeiramente, os animais, um excesso de cálcio que em altos níveis é tóxico para os animais, então eles vão começar a excretar esse cálcio em excesso, mas a partir do momento eles vão começar a depositar esse cálcio em estruturas corporais, primeiro em conchas, depois em pequenos ossos, então começa a formar os esqueletos,
a partir da utilização desse excesso de cálcio que tem no ambiente. Então, é uma estratégia biológica que os animais acabam fazendo. Então, em 13 de dezembro, aqui, o último mês do ano, primeiro os animais, sistema nervoso, sistema neuromuscular e sistema esquelético. Mas ainda, muito longe, não estou vendo nada parecido com o ser humano surgindo aqui, há 700 milhões de anos. Então, no dia 21 de dezembro, há 400 milhões de anos, os animais começam a sair da água e começam a vir para a Terra. Então, o surgimento dos primeiros anfíbios, eles começam a apresentar adaptações à Terra, eles modificam seu sistema respiratório para suportar os maiores níveis de oxigênio na Terra com relação à água, apresentam adaptações da pele para suportar o ressecamento. Seu sistema musculoesquelético também se adapta para suportar esses maiores efeitos da força gravitacional na terra seca em relação à água, onde a gente tem o empuxo, tem flutuabilidade. Então, aparecem também os primeiros tetrápodes, esses animais com 4 segmentos. Então, isso dia 21 de dezembro, quase Natal, o pessoal está recém saindo da água e vindo para a Terra. Então, o universo começou lá em janeiro, já estou em 21 de dezembro, 400 milhões de anos, e recém estou saindo da água e vindo para a Terra. 25 de dezembro, então já Natal, surgem os primeiros répteis, então eles desenvolvem mandíbulas mais fortes, começam a colocar ovos, então sua prole consegue se desenvolver efetivamente, ser gestada efetivamente o tempo inteiro em ambiente seco, tem maior desenvolvimento ainda da pele com relação aos anfíbios, para evitar esse ressecamento. E no dia 26 de dezembro, então depois do Natal, 200 milhões de anos atrás, é que surgem os primeiros mamíferos. Ainda, claro, pequenos animais de vida noturna, predominantemente, com endotermia, então eles têm essa capacidade de manter a temperatura corporal constante, o que permite que eles sejam mais ativos à noite, consequentemente. Eles desenvolvem pelos corporais para fazer a manutenção dessa temperatura corporal interna. Começam a realizar gestão intrauterina, então eles gestam seus filhotes dentro do próprio corpo, alimentam seus filhotes a partir de glândulas mamárias. Então, isso já em 26 de dezembro, eu tenho pequenos animais, pequenos mamíferos surgindo, há 200 milhões de anos atrás. Então, 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, é que eu tenho o surgimento dos primeiros primatas, aí, cerca de 65 milhões de anos. Então, também pequenos animais, que se alimentavam basicamente de insetos, viviam em árvores, então eles desenvolvem essas garras em membros anteriores, membros posteriores, que permite que eles escalem árvores, se agarrem em galhos. Eu tenho o surgimento do polegar opositor, tenho o deslocamento dos olhos, que eram em regiões laterais nos répteis, eles vêm para a região frontal da face, do crânio, o que permite uma maior capacidade de visão em profundidade, essa visão 3D dos primatas. Eles começam a ter uma maior capacidade de cooperação social, uma interação social de bando um pouco maior que dos répteis, que permite que eles se protejam de maneira mais efetiva de predadores. Eles começam a se utilizar mais de gritos e berros de vocalização para assustar predadores, que posteriormente vai levar a esse desenvolvimento da vocal, desenvolvimento da voz, da fala. Eles são bípedes ocasionais, eles conseguem permanecer na pata traseira, liberando as patas dianteiras para arremessar pedras, arremessar objetos, para se defender. Então, isso já 30 de dezembro, 65 milhões de anos atrás, penúltimo dia do ano. Eu tenho o surgimento dos primeiros primatas. Último dia do ano, então, 31 de dezembro, às 8 da noite. Então, 8 da noite do último dia do ano, 7 milhões de anos atrás, eu tenho o surgimento dos primeiros hominídeos, os australopithecus, os macacos do sul, os macacos do meridionais. Então, há 7 milhões de anos, já às 8 da noite, o fóssil mais famoso é a Lucy, né, que data de 3,2 milhões de anos atrás. Então, são primatas que saem da floresta e começam a viver em savanas. Se acredita que, na verdade, não foram os animais que saíram da floresta e foram para a savana, foi a floresta que saiu dos animais e a savana apareceu.
em decorrência do fechamento do Istmo do Panamá, houve uma redução, um bloqueio das correntes sanguíneas do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, o que ocasionou uma alteração climática global e reduziu o nível de precipitação nessa região florestal da África, do norte, do leste da África, o que acabou alterando o bioma local e o surgimento da savana, uma vegetação mais rasteira. Então, esse bípede ele acaba ficando mais ereto para viver nesse ambiente, ele desenvolve essa capacidade de permanecer mais tempo ou predominantemente de forma ereta. E tem uma alteração do seu pé, esse pé primata, que ele era mais adaptado para garra, para segurar em árvores, ele desenvolve um arco plantar, um pé mais hominídeo, um pé que vai ter mais essa função de caminhada de forma ereta, tem o desenvolvimento de membros superiores mais longos. Então, isso, já às 8 da noite, eu tenho os primeiros hominídeos surgindo no último dia do ano. Então, aqui a gente trouxe um resumão, na verdade, sobre as espécies do gênero Homo, as espécies humanas, porque realmente, dependendo do autor, dependendo da fonte, são diferentes classificações, são diferentes datas, são inúmeros encontros e desencontros dessa classificação, mas acredito que para os nossos objetivos aqui, que é trazer essa discussão para o movimento humano, acho que esses 3 gêneros, essas 3 espécies, com essas datas, é mais que suficiente para a gente desenvolver essa discussão. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o Homo habilis, o Homo erectus e a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. Muito bem, André. Olha só, agora tu vai começar a explicar essa linhagem, né, do Homo sapiens sapiens, né? Sim, A gente sim. tem uma estrutura da aula que ela vai, agora essa gravação aqui, ela vai se bloquear em 3 minutos, tá? Aí nós Tá, vamos voltar às 10h20, tá? E aí, tá, a partir das 10h20, a gente reinicia e vamos ter mais meia hora, tá? Entre 30 minutos, 40 minutos de aula, tá? Mas vai bem no teu ritmo, vai tranquilo que a gente pode avançar também isso em outro dia, tá? Mas, tá, por enquanto, vamos fazer o seguinte, ó, como eu não tenho muita certeza, sai do modo de, não sei, acho que é melhor sair do modo de compartilhar e passa o host para mim, só para eu garantir ali a parada da gravação. Acho que não tem tá, maior problema, mas só por... E aí a gente fala mais um pouquinho aqui da aula também, eu faço uns comentários até para tu descansar um pouco, né? Tá tá. muito legal assim o conteúdo. Acho que tu já me passou, né? Acho que sim, acho que sim. Tá, Ô, tranquilo. André, Diga, pergunta, Oi? vai lá, gente. aquele artigo ali do início que tu falou de referência, desenvolvimento do cérebro e tal, Otávio, tu colocou aquele nos aprofundamento ou não? Porque eu gostaria muito desse artigo. Não, mas vai. Ele já me mandou e realmente eu esqueci, tá? Eu só coloquei aquele do Lieberman, o Bramble e Lieberman, né? Mas eu acho que esse eu não te mandei também, tá? Esse do Ribas eu acho que eu não te mandei. Ah, bom. Então Eu te manda, mando ali. tá? Manda que a gente coloca. Tu já me mandou 3, né? Eram 3. É, E aí bota esse também, 4. Aí eu faço isso. Agora no intervalo mesmo eu vou fazendo isso. E lembrem, 10h20 a gente volta, tá bom, pessoal? Eu vou dar um break agora para a gente fazer o nosso descanso, que o negócio aqui é muito moderno, é muito avançado. Deixa eu parar a gravação.